Sabe aquela moita fofinha assim que dá vontade de fazer? Então, no vídeo de hoje a gente vai ver como que se faz, pra esse lado aqui, este efeito de árvore, certo? E antes de ir pro vídeo, eu quero conversar com vocês sobre este maravilhoso canal, que isso aqui é um canal de YouTube, e eu preciso, não só daquelas coisas de dar like, de compartilhar e tal, que eu preciso também, mas eu preciso de motivação, eu preciso saber quem é que tá do lado de lá me ouvindo. Porque eu tenho uma questão de gravar vídeo que parece que eu tô conversando com a parede, assim, de ficar, né, olhando pra câmera, sei lá. Acho que eu escolhi esse formato também pra ter com quem conversar. Eu queria saber quem é que tá aí do outro lado me assistindo, sei lá, queria trocar uma ideia. Então deixa um comentário aí, me conta se vocês estão gostando, se vocês querem mais, se vocês não querem mais, tá um saco, enfim. Certo? Então vamos lá. E aí, pessoas que gostam do Bob Ross e querem aprender a pintar paisagens e plantas e essas coisas todas, como que vocês estão? Hoje a gente vai aprender com a Mauri Júnior a pintar plantas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Mauri Júnior, eu sou artista plástico e professor de pintura. E o vídeo de hoje é um assunto aí bem recorrente, um vídeo que é muito pedido, que é como pintar folhas de árvores para ter um efeito mais realista, mas que não seja de uma forma muito difícil. Curioso ele falar que é muito pedido e tal, porque pessoalmente não, sei lá, não é um assunto que me interessa. Nunca pesquisei isso, tanto que eu fiquei com vontade de ver esse vídeo, mas eu falei, pra que eu vou? Aí eu falei, vamos ver ele pintando folha, vai que é legal. Tenha que desenhar folhinha por folhinha. E apesar de praticamente todas as minhas pinturas eu fazer dessa forma, eu percebo uma dificuldade muito similar em várias pessoas que tentam fazer as pinturas assim. E por esse motivo eu resolvi trazer esse passo a passo muito explicado. Porque o que vale quando você vai pintar uma planta ou uma coisa assim é a impressão, né, visual que dá ali, a textura. Você não vai ficar pintando folha por folha, a não ser que aquilo esteja, tipo, muito perto, e aí as folhas vão ser grandes, aí tudo bem, né? Mas, sei lá, não vejo por que alguém quereria pintar folha por folha. Onde a gente vai entender todo o processo, a construção do efeito de folhagem mesmo, tá? Vai ser uma aula totalmente prática, onde eu vou te mostrar como fazer. Eu adoro esse efeito aqui da tinta a óleo, que é tipo um desenho nada a ver, assim, e tem um cantinho ali que já dá uma sensação de que é realista, assim. Eu acho muito engraçado isso. Aqui tá com planta, mas quando eu vejo pintando o rosto, eu acho que fica muito engraçado. Que da metade pra cá tá uma coisa meio preto e branco, meio zoado, e da metade pra cá já tá, tipo, perfeito, assim. Eu acho muito engraçado. E como eu mencionei na introdução, não tem como você sair desse vídeo sem conseguir pintar as folhas direito. Eu também recomendo esse vídeo para todos os meus alunos aí que Tem, né? É só você, sei lá, não ter tinta óleo em casa, não ter tinta. um pouco mais os seus trabalhos, tá? Vem pra cá assistir esse vídeo também. Inclusive, se você é aluno meu de algum dos meus cursos, Vamos lá pro que interessa. essas folhas. Então, vamos agora pra prática. Bom, pessoal, aqui à minha direita eu tenho as três cores que eu vou usar nesse exemplo. Vai ser o amarelo de cádmio, o azul ultramar e o sombra queimada. Aqui eu estou usando tinta a óleo, tá? Mas você pode fazer também o mesmo exercício aí com tinta acrílica. As cores das tintas vão ser as mesmas. A diferença é que na tinta a óleo, Deixa eu ficar aqui no meio usar pra... óleo de linhaça aqui para diluir a tinta, tá? E na acrílica vocês vão usar água, que é para quem for trabalhar com acrílica, né? não vai tentar diluir a tinta a óleo com água. Para fazer esse efeito de folha mais E nem a tinta acrílica com óleo de linhaça. não consegue fazer. Você vê aquele montinho de folha ali numa árvore, mas você vê numa pintura, por exemplo, você está vendo que está real, mas quando você vai fazer não fica real. E você fica tentando entender aonde está o problema. E o primeiro problema que eu noto é em relação à iluminação. Ou seja, onde está mais iluminado e onde está menos. Alguém poderia dizer que é coisa do tipo falta de talento, burrice e tal. Mas a piada é boa, mas é mentira. Vamos ouvir ele falar, vai, desculpa. Iluminado. Esse é o primeiro problema. Ou talvez nem boa seja, né, a piada. Esse é o primeiro problema que eu vejo. Então,
Aqui nesse canto aqui, ó, eu vou demonstrar para vocês como funciona a iluminação, considerando que ela está vindo de cima, tá bom? Como funciona a iluminação nas folhas. Bom, para começar esse exemplo, eu vou pegar aqui um pouco do azul ultramar e do sombra queimada, vou misturar os dois para criar um preto cromático. Olhinho de linhaça ali, né? Lembrando que eu vou usar só essas cores aqui para o exemplo, mas quando você vai fazer aí árvores com mais diversidades de espécies, ou até mesmo uma árvore só, a gente vai variar mais as cores, a gente não deixa só nessas aqui. Isso aqui é só por causa que é um exemplo, a gente vai se restringir só a essas 3 cores, tá? É uma simplificação Então, eu didática. uso outras cores aí para complementar isso. Quem é aluno aí dos cursos sabe muito bem disso. Bom. Mas é real isso. Começar com menos cor é tirar uma complexidade que você não vai conseguir lidar e que só vai te dar frustração, assim. É uma estratégia bastante boa. Porque aí você vai acrescentando cor, né? Conforme começa com preto e branco. Ficou legal, aí coloca mais uma cor, aí coloca mais uma cor. E assim vai. O preto cromático está aqui pronto, tá? O preto cromático a gente costuma usar ele muito nas paisagens, no lugar da tinta preta, porque nas misturas ele se sai melhor, tá? Essa mistura aqui, quando a gente vai misturar com outras cores, por exemplo, para fazer algum tipo de verde com sombra, alguma coisa do tipo, essa cor aqui se sai muito melhor. A outra cor que eu vou criar vai ser um verde. Eu vou pegar aqui o amarelo de cádmio. Um monte de amarelo e um pouquinho de azul. Vou criar um verde aqui. O azul e o preto são muito parecidos, assim, tem características muito parecidas, né? No sentido de que, sei lá, um pouquinhozinho já resolve. É um verde muito claro, é um verde médio, tá? E a outra cor que eu vou usar vai ser um verde bem clarinho. Então eu vou colocar aqui um pouco de amarelo de cádmio, uma pontinha de azul ultramar, só um toquezinho. Tá meio parecido com um amarelo limão, um pouquinho mais escuro. E repara como ele vai colocando. Ele coloca um pouquinho de azul, porque assim, se você errar pra menos, você coloca mais azul. Tá tudo certo. Agora, se você pôr muito azul, você vai precisar pôr um caminhão de amarelo, tipo. Você vê que fiz isso várias vezes e desperdicei bastante tinta, né? Mas isso é outra estratégia simples e que ajuda muito. Eu fiz isso aqui para a gente poder agora imaginar um montinho de folha, como a luz se comporta nele. Eu vou começar por esse verde médio aqui para vocês entenderem. Vamos supor que isso aqui seja a cor das folhas de uma árvore, esse verde aqui. Eu vou dizer que aqui tem um montinho de folhas, tá? É um exemplo. Isso aqui não é uma folha. São várias folhas, como se fosse um galinho cheio de folhas. Uma moita. Não vai ser assim, né? O efeito final. Mas vamos lá, vamos entender a iluminação, tá? Beleza. Fez a bolinha verde. Tá aí, tá verde. Tá A verde. iluminação não tem nada. O que que acontece? Um tom só, né? De cima. Se a fonte de luz estiver aqui em cima, se for o sol. A nossa luz vem de cima. Então, a parte O sol em geral vem de cima mesmo. E a parte de baixo fica na sombra. Isso é uma coisa que me angustia de dar aula de pintura. Eu vou até voltar aqui pra mim. É que ou você se sente, eu pelo menos, um idiota, assim, de explicar umas coisas super simples, tipo isso, que o sol fica em cima e que a parte que tá virada pro sol é mais clara. Ou você explica umas coisas que parece que a pessoa nunca vai conseguir fazer, assim, sabe? E isso é meio tenso, não sei como que... Não sei se vocês que tá me assistindo aí, se você pinta, você sente isso também, que não tem um meio termo, assim. Ou é uma coisa muito simples, ou é uma coisa muito difícil. Ou seja, vou pegar aqui o preto cromático. É mais escuro e vai por embaixo ali, certo? Certo. E aí ele dá uma lambuzada que é pra fazer uma transição mais
mais suave, né? Já virou um limão. Assim, a parte de baixo pra vocês entenderem. Dá pra ver bem, né, a diferença que faz o azul. Sombra, beleza. Eu acho que Vamos lá, se agora ele o usasse pincel. só o azul também ficaria Aqui eu tô usando o interessante. Eco Solve ou diluente Eco pra lavar o pincel, tá? Que eu tô usando tinta a óleo. Agora, a parte de cima tem o quê? Tem a luz, pessoal, a luz. Então, a gente tem a luz. Ainda bem que vídeo não tem cheiro. Se bem que ele tá usando um negócio sem cheiro. Nossa, tá incidindo sobre aquele objeto. Isso aqui é o básico do básico do básico. É o básico do Vocês básico do básico mesmo. entenderam esse formato aqui, né? Agora vamos fazer isso. Mas é isso, né? É o básico do básico do básico. Mas aqui, ó, já deu um baita de um volume, né? Isso aqui não é, pra quem tá começando a pintar, isso aqui não é facinho de fazer. Construindo os montinhos de folha, mas tem um detalhe muito importante. Quer dizer que tudo que tiver aqui em cima vai ter luz e tudo que tiver aqui embaixo vai ter sombra? Não necessariamente. É, no micro, né? Porque entre uma folha e outra aqui em cima, você tem espaço que você vê lá dentro. E lá dentro tá na sombra. Você vê como se tivessem várias folhas. São vários E desses. aí, entre esses espaços de folhas, lá dentro tá mais escuro. Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Então, a gente não coloca só luz aqui. É um erro que muita gente comete, tá bom? Coloca muita luz em cima. É, tem que pôr a sombra embaixo também. Colocar muita luz em tudo. Que aí some, né? Fica tudo iluminado. Vamos lá, agora eu vou fazer uma aqui. Certinha, do jeito que é pra ser. Uma o quê? Uma folha? Como eu Não sei se eu costumo entendi. fazer, eu costumo começar com a cor mais escura, tá? No caso, preto cromático. Pode ser até com um pincel maior para preencher primeiro ali aquela área. Então agora tá valendo mesmo a prática, viu? De como fazer do jeito certo. Acho que disso vai sair uma moitinha, né? Beleza, preencher ali um pouco da área daquele montinho de folhas. Eu vou pegar um pincel um pouco menor, pode ser um pincel chato número 4. Vou pegar um pouquinho do preto cromático e vou começar a bater ele de leve aqui na lateral, olha. E com isso eu faço o quê? Dá uma texturinha da folha. De folhas ali da lateral. Uma da sombra, né? Como se fosse um montinho de folhas. Imagina que tem uma árvore. Para vocês entenderem melhor também esse desenho, né? Para vocês não ficarem perdidos, eu vou fazer isso daqui, ó. Imagina que isso aqui tudo é uma árvore. Nós não vamos fazer a árvore inteira, tá bom? Por motivos de, né, horário, tempo. Um montinho de folha dessa árvore. Uma coisa que é legal de observar, que ele não usa uma tela branca, né? Ele usa uma tela cinza, que é pra você ter noção do que é claro e o que é escuro. Isso é uma sacada muito boa, assim, que ajuda bastante quando a gente vai fazer os volumes. Com aquelas árvores que a gente desenha criança. É só para exemplificar mesmo. A gente tá fazendo esse montinho de folha aqui. Isso aqui tudo Tá seria bem várias melhor folhas do que uma árvore de folha. A gente criança. tá fazendo esse daí. Beleza, fui lá, ó, encostei o pincel com movimentos meio aleatórios. Eu criei aí esse efeito meio estranho. Vai tirar o excesso de tinta do pincel. Vai pegar agora o verde médio aqui, ó. Que agora é realmente o verde, né? Porque o outro aqui é preto cromático. E agora a gente vai... A nossa luz está vindo de cima. Vocês vão começar a notar o quê? Eu vou colocar um pouco dessa luz, mas eu vou deixar espaço. Eu deixo espaço entre uma pincelada e outra para a sombra permanecer. Ó, deixa alguns espaços. E muitas vezes até... Parece um cabelinho já, né? Eu não coloco tanto desse verde médio. Depende da árvore, depende da iluminação, depende de muita coisa. Mas aqui, esse tanto aqui tá bom. Até aqui em cima eu deixo alguns espaços. Vocês podem notar que eu deixo alguns espaços. E aqui embaixo fica a sombra mais forte. Vocês começam a notar uma pequena semelhança com essa daqui. Mas ainda não tá muito. Tá? Porque falta a luz. É, tá faltando um tom aí. Vou aqui o pincel, pego um pouquinho de óleo de linhaça. E olha, pessoal. Eu pego a tinta com um lado só do pincel. Olha só, a tinta tá acumulada desse lado.
Do outro lado, eu praticamente não tenho tinta. A tinta está para cima e a nossa luz está... Desculpa, estou na frente. A nossa luz está descendo. Vindo de cima também. Então, logo, a nossa luz vai estar aqui em cima. Ó, tô passando o pincel com a tinta para cima. E não estou fazendo todas as pinceladas iguais, tá? Tem que ir alternando um pouquinho. E assim você vai fazendo a luz que tá pegando em cima das folhas, sem precisar fazer folha por folha. Muito bom. A luz mais forte vai estar em cima. Então, desculpa. Então, aqui em cima vai ter mais luz, vai estar mais forte, vai ter mais amarelo. Vai estar mais iluminado, assim como a parte de baixo tá mais escuro. Esse pincel de leve, fazendo movimentos para lá e para cá, deixando espaço entre eles, o suficiente para parecer que você tá vendo lá dentro, tem sombra entre eles, tá? Pra dar textura, né? Áreas de sombra, vai Senão fica luz, chapado. áreas de sombra, segue colocando luz. Beleza, Mauri, por que você está descendo com essa luz até aí? Ela está cada vez mais fraca. Se notar, está muito mais forte aqui em cima do que aqui embaixo. É, porque a luz ainda pega na folha individualmente. Essas pinceladas, elas têm movimentos, meio que movimenta o pincel para lá e para cá. Faço um recorte aqui nas folhas superiores, iluminando elas mais, para mostrar que a nossa luz vem de cima. Aqui embaixo desse montinho já deixo na sombra, mas a luz ela desce uma boa parte. Só que sempre com mais concentração aqui na parte superior. Não pode ter mais luz aqui, a não ser que a nossa luz esteja vindo de outro ângulo, e a gente vai fazer isso de outra forma. Mas pegaram a ideia aqui da iluminação, entenderam que a questão das pinceladas e da sombra dentro dos espaços e das folhas. Se agora a gente repetisse isso aqui para toda essa área, fazendo vários Aí ia ficar tudo preenchido. Seria uma árvore muito bem feita, muito detalhada, com efeito realista, de uma forma simples e fácil. E essa é a ideia, é isso que eu quero que vocês façam e apliquem nas telas de vocês. Acho que ficou bem explicado, dá para vocês entenderem, aplicar no trabalho de vocês. É isso. Isso, se você gostou, me conta nos comentários. Se você não gostou, também me conta nos comentários, porque eu preciso saber. E até a próxima. Tchau, tchau. Sabe aquela moita fofinha assim que dá vontade de fazer? Então. Sabe aquela moita fofinha assim que dá vontade de fazer? Então.